Conversar antes de chamar esse VT aqui, deixa eu falar com o Oswaldo. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Tony. Tá tudo... camisa para fora da calça. Eu também estou, mas acontece que você trabalhou a noite inteira, aliás, você, o Eloir, né? E o Lucas que trabalhou também? Não foi o Eloir? O Lucas e o Eloir. Ah, o Lucas e o Eloir. Enfim, uma galera, né? Trabalhou aí justamente para trazer informações sobre esse VT que nós vamos assistir daqui a pouco. O nosso colega de imprensa também, o Claudino Nunes, do portal Agora Litoral, esteve com a gente também por boa parte da madrugada, porque ontem, Tony Lagos, você acompanhou, e todos vocês de Paranaguá também já acompanharam e viram antes pelo Facebook do Voz do Litoral, que infelizmente uma mulher parnanguara, na verdade de Antonina, mas de coração parnanguara, a Cláudia, ela foi brutalmente assassinada, Tony, por um homem filipino que está a trabalho no porto de Paranaguá, num navio de bandeira de Marshall ou Imarchal. Fiquei constrangido, Tony Lagos, ao ver uma mulher ser brutalmente assassinada, ser machucada por um marinheiro que estava no porto de Paranaguá. Bebeu demais e acabou cometendo esse crime hediondo por motivo fútil. As investigações estão ainda acontecendo, não quero antecipar nada, nem fazer nenhum pré-julgamento, porque não é esse o nosso papel, mas a TVCI, durante toda essa madrugada, preparou uma grande reportagem para que você que está em casa entenda um pouco o que aconteceu, Tony Lagos. É importante. Com informações exclusivas, inclusive, né, trazendo detalhes, e até a gente gravou uma live hoje, quero agradecer, muita gente acabou visualizando, assistindo lá, até imagens fortíssimas, que é claro que por respeito a gente não, ao telespectador e todos, né, não vamos mostrar, obviamente, mas foi uma barbaridade que esse rapaz cometeu. Vamos assistir esse VT? Roda aí. A Polícia Civil, neste momento, saindo com o marinheiro filipino que acaba de ser preso aqui no porto de Paranaguá, gente. Um marinheiro filipino foi preso a bordo do navio Starligra, de bandeira de Marshall, a 1h29 da madrugada desta quarta-feira no porto de Paranaguá. Ele é o principal suspeito de ter assassinado a garota de programa Cláudia Helena Gaspar, de 38 anos. Ela trabalhava em uma boate próxima ao porto de Paranaguá. A bordo do navio, na cabine do tripulante preso, o grupo de diligências especiais da Polícia Civil encontrou dentro de uma mala as roupas usadas por ele no momento do assassinato. A reportagem da TVCI acompanhou a chegada do filipino à delegacia de Paranaguá, que foi bastante tumultuada. Lesões? Why do do it? Why do do it? A morte de Cláudia foi trágica. O marinheiro filipino pegou uma garrafa, quebrou e deflagrou golpes por todo o seu corpo. Ela ficou toda machucada. E finalizou e a matou com um paver que segurava a porta. Mais uma morte trágica que choca a cidade de Paranaguá. E as amigas de Cláudia estão se manifestando em favor da memória da amiga, em frente à primeira subdivisão de Polícia Civil em Paranaguá. Havia sangue espalhado por toda a casa. As imagens do local são muito fortes e chocantes. Sim, uma morte aí com extrema violência, há muito local aí de sangue. Houve uma briga muito intensa ali dentro.
Agora aguardando a perícia e ver qual que foi a causa-morte, né? A princípio aí não há perfuração no corpo, mas vamos aguardar e ver o que foi a causa-morte. Cláudia Helena é lembrada por amigas e colegas de profissão como uma pessoa do bem. Mesmo jovem, era mãe de 12 filhos. Ela já apanhou, já foi xingada dentro da própria casa. No outro dia as pessoas estavam lá de novo. Ela sempre tentou ajudar todo mundo, mesmo ela não estando bem, ela deixava as pessoas bem. É uma coisa sem explicação, ninguém entende por que ele foi capaz de fazer isso. Você morava com ela? Morei com ela 1 ano, depois saí de lá, mas a gente sempre continuou na mesma ligação. Eu estava grávida, ela me ajudou a minha gravidez inteira. Eu ganhei, quem estava comigo foi ela. Ela é madrinha do meu filho, era madrinha do meu filho. É uma coisa que não dá para entender. Cláudia e o Filipino foram levados até a casa dela por um taxista no bairro do Rossio por volta das 3 da manhã. Ele foi o último, além do assassino, a ver ela com vida. Por volta das 3 horas, assim que fechou a casa, ela pediu para eu levar ela para casa dela, que fazia corrida para ela, minha cliente, né? E ele tava os dois, tava ela e tava esse filipino. E ele tava totalmente alterado, já tava bem alcoolizado, bem alterado, nervoso. E por volta das 3 horas eu deixei ela na frente da casa dela ali. E ela ainda pediu para mim esperar eles entrarem, com medo de assalto, essas coisas, né? Espera aqui na frente e tal, porque eu tenho medo de assaltar. A hora que eu fechar o portão, você sai. E aí eu esperei, assim que ela trancou o portão, eles entraram e eu saí com o carro. E por volta das 4 horas as meninas foram chamar ela e já não tinha mais nada. 1 hora depois? 1 hora depois. 1 hora depois ela já estava sem vida. Né? Estava sem vida. E você notou alguma briga já dentro do carro, algo diferente? Não, dentro do carro não. Ele estava meio estranho, mas um pouco antes de entrar no carro, ela pediu um cigarro para outro taxista e o taxista simplesmente foi entregar o cigarro para ela e o Filipino empurrou o taxista. E ali a gente pegou, não, deixa. Ela falou, não, deixa que ele tá bêbado, não sei o quê. E aí a gente deixou por isso mesmo. Mas ali mesmo ele já mostrou que tava violento, tava nervoso, que acabou empurrando o taxista simplesmente por dar um cigarro que ela tinha pedido. Ele estava bastante alterado? Tava bem alterado. Perto das 4 da manhã, uma amiga que trabalhava com Cláudia disse ter ouvido barulhos diferentes na sua casa. Ela tentou chamar a amiga, mas não obteve sucesso. A gente foi na casa dela, eu ainda chamei do portão, comecei a gritar, chamar ela. Eu escutei barulhos diferentes. Eu ainda subi no muro, assim na grade, ainda fiquei gritando, Cláudia, Cláudia, Cláudia. Eu fiquei gritando ela. Um detalhe chama muita atenção nesse crime brutal. A paixão que Cláudia Helena tinha pelo povo filipino. E, ironicamente, ela teve sua vida ceifada justamente por um homem deste país. Este que, segundo uma garçonete que trabalha na boate, foi ao local procurando especificamente por Cláudia. Ele me chamou, eu sentei com ele. Aí ele pegou e falou que queria ela, mandou chamar ela. I like Cláudia. Os filipinos já conheciam, já gostavam muito dela, ela Isso, gostava muito dele. Ela gostava muito deles e eles gostavam muito dela também. E ela já tinha conversado com ele, acho um pouquinho antes, né? Aí ele estava bêbado, sentado, e me chamou e falou que era para me chamar ela, que ele queria ela. Ela falava tagalo, sim, fluentemente, falava tudo, falava muito bem. Todo mundo pensava, até falava, ela tem parente filipino, ela é filipina. O navio Star Ligra permanece atracado no berço 201 do Porto de Paranaguá e não pode sair do Brasil enquanto o assassinato não for esclarecido. A morte de Cláudia Helena é uma tragédia que aumenta a estatística absurda de que a cada 2 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Quero justiça, eu quero que ele fique preso, quero que ele fique preso aqui, porque aqui ele vai sofrer, se ele for para lá ele não vai acontecer nada. A reportagem da TVCI entrou em contato com o advogado de defesa do marinheiro, mas ele preferiu não comentar o assunto antes dos resultados periciais que serão realizados ainda nesta terça-feira. Bom, Oswaldo, antes de a gente comentar alguma coisa sobre esse caso, vamos chamar o Caissara, está lá na delegacia para atualizar as informações com relação a esse bárbaro assassinato, Caissara.
É verdade, Tony. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Voz do Litoral. Estamos aqui em frente à delegacia, já estamos por volta de meia hora. A família da Cláudia estava aqui, todos revoltados, querendo entender o que de fato aconteceu, Tony. Mas nós vamos trazer a informação, o Rodinei Carvajal, este homem de 31 anos que acabou matando a Cláudia, continua aqui preso. Ele foi trazido ontem, já de madrugada, para a primeira subdivisão policial, preso quando estava dentro do navio que está no porto de Paranaguá, no berço 201. Eu estava conversando minutos atrás com o Dr. Nilson Diniz, que é o delegado-chefe, que está comandando todo este caso. Ele já está em fase final, esse auto de prisão em flagrante, viu, Tony? Ele também fez o comunicado agorinha há pouco ao Poder Judiciário e o juiz vai decidir acerca aí da manutenção da prisão deste homem de 31 anos. Então, Tony, o juiz pode deixá-lo ainda mais tempo, até terminar todo esse processo preso, ou pode liberar, né? Deixar solto esse rapaz que está aqui na primeira subdivisão policial, o que não é nada assim que possa dizer que ele vai ficar solto. O doutor acha quase impossível a soltura do Rodinei Carvajal, de 31 anos, o filipino, mas ele continua preso, fase final desse processo de prisão em flagrante. Às 14h, o doutor Nilson Diniz estará dando uma coletiva para a imprensa falando sobre este caso que aconteceu na madrugada. Eu volto com você aí no estúdio do Voz, Tony. Bom, a gente vai chegar a um momento aqui que não vai ter como dizer mais um crime, é um fato isolado, porque se a gente for puxar todos os crimes que aconteceram contra mulheres nos últimos tempos, aqui na cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná, nós temos aquele caso da menina que se foi lá em Antonina, que até agora não está esclarecido. Teve o caso do cidadão que matou a sogra e o júri foi anulado e ninguém conseguiu entender. Teve o caso da Isa, teve o caso daquela moça assassinada em Matinhos. E Pontal do Paraná também, a esposa do sargento. Exatamente. São vários casos. Agora, essa situação das últimas horas, que vocês acompanharam, você inclusive acompanhou com todos os detalhes junto com a nossa equipe, é um caso impressionante, a agressividade, a forma que esse rapaz agiu, Oswaldo. O que você acha que pode acontecer agora? É impressionante. Vamos colocar imagens do rapaz. É importante porque as mulheres, as colegas de trabalho, era uma garota de programa, mas nós não temos nada contra isso. Cada um faz o que quer da sua vida. Aí temos imagens aí do suposto assassino, né? Ele ainda é suspeito. Como eu disse, o trabalho dela é o que diz respeito somente a ela. E nós estamos também de luto, porque uma mulher paranaguara morreu. E no Brasil, Tony, a cada 2 horas uma mulher é assassinada, por motivo fútil. E nós não podemos aceitar isso. Nós tivemos um caso de grande repercussão agora no Brasil, lá no Rio de Janeiro, onde a vereadora Marielle Franco também foi assassinada e até agora não se sabe quem são os assassinos dela. E aqui em Paranaguá, mais esse caso brutal. A Cláudia, ela tinha 12 filhos, Tony Lagos, e ela amava muito esse país. Ela amava os filipinos, tanto que ela tinha alguns filhos filipinos. E as amigas dela contaram para nós ontem, para mim e para o Eloir, nosso repórter cinematográfico que acompanhou tudo com a gente nessa madrugada, que o sonho dela era ir para as Filipinas. Aliás, o Caissara falou que o juiz pode soltar até o acusado. Eu estou envergonhado como brasileiro de ouvir isso, porque lá nas Filipinas, nesse país, no país desse cidadão, brasileiros que estão presos por tráfico de drogas vão ser condenados à morte, porque lá é pena de morte. E eu não estou aqui defendendo ninguém. Se essa é a lei daquele país, que assim seja cumprido. Agora, se lá o brasileiro que traficou tem pena de morte, aqui esse cidadão filipino que assassinou uma jovem, se é que foi ele, porque as investigações vão dar conta disso ou não, ele não pode ficar solto, Tony. Essa é a minha opinião. Preventivamente, até que se descubra o que aconteceu, por óbvio ele tem que ficar preso. Até porque
É um caso de repercussão nacional e de repercussão internacional, porque é um marinheiro filipino que está a bordo de um navio que está exportando, desceu para ir na boate, bebeu demais e acabou cometendo um crime bárbaro. Exatamente, falei de alguns crimes, só para deixar claro, envolvendo mulheres. Inclusive ontem tivemos uma audiência no caso da menina Renata, que ontem completaria 25 anos e que o namorado acabou já no ano passado, ele já disse que tinha efetuado, porque eu não consigo ver uma pessoa que está com um revólver na mão dizer que não tem intenção de matar, né? Se você está brigando com alguém e você está armado, então alguma coisa vai acontecer. E o Bruno Patrick, ele foi ouvido ontem aqui na cidade, o jornalismo não me passou nenhuma informação qual foi o resultado dessa audiência de ontem. Eu acho que a gente tem que trazer essa informação para a sociedade, porque nós não podemos ficar com casos de impunidades, não é? Existe uma coisa que as pessoas falam muito, inclusive eu vejo aí nas redes nacionais, sensação de impunidade. Ou é ou não é. Você não sente a impunidade somente, você vive a impunidade. O que é bem pior, você sente segurança ou você vive a insegurança. E o que nós estamos vivendo é um caso de insegurança enorme no Brasil. Muitos já questionam, inclusive, a intervenção do Exército no Rio de Janeiro, porque depois acabaram acontecendo crimes bárbaros no Rio de Janeiro. E se o Exército estava realmente preparado para esse combate, e isso está se estendendo para o Brasil. Só para deixar claro aqui, eu puxei o assunto da Renata, porque daqui a pouco as pessoas vão dizer, mas e os crimes contra os homens que aconteceram, que também ainda falta esclarecimento, um deles é o Alexandre, e tem vários outros casos. Não esquecemos, não. E, aliás, é o 38º homicídio esse ano. É muita morte. Muita coisa.